Olá, vamos iniciar uma série de observações no livro do Gênesis. Observações essas que nos trarão conhecimento, edificação e fortalecimento da fé. Ok? A princípio vamos começar uma observação um tanto curiosa acerca de um mistério a qual a Bíblia não deixa bem claro e nem dá referência de como ocorreu o fato. Muitas vezes lemos a Bíblia tão impregnado com a doutrina e costume dos locais que frequentamos que passamos por cima de detalhes que fazem a diferença para o nosso desenvolvimento e crescimento pessoal, referente às Escrituras, referente ao Eterno, o Deus Criador. Vamos fazer uma leitura de alguns versículos aqui em Gênesis capítulo 1, para chamar a vossa atenção e logo em seguida estaremos apontando o mistério encontrado aqui em Gênesis. É possível que você, no decorrer da leitura, passe a observar a questão. Ok, vamos lá? Gênesis capítulo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Abismo aqui é água. E o Espírito de Deus, presta atenção, se movia sobre a face das águas. No 3 diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. A partir do 3 é que começa a voz de comando do Eterno na criação das coisas. Observe o versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. O 7. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. O 8. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Versículo 9, presta atenção. E disse Deus, ajuntem-se as águas, presta atenção, debaixo do céu, num lugar, e apareça a porção seca. Observe, e apareça a porção seca. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Observe que a partir do 3, Deus começa a dar a ordem, o comando para que as coisas comecem a ser criadas. Mas observe, todas elas partem de um princípio. Toda a matéria-prima aqui já citada, ela surge de dentro das águas. O interessante é, as águas já existiam. Não se vê a ordem aqui no livro do Gênesis, Deus determinando para que houvesse a criação das águas. E qual é o mistério nisso? Ninguém sabe, a Bíblia não explica. O fato é que tudo parte do princípio de que a água é o ponto gerador de todas as coisas. É o ponto gerador da matéria-prima de onde Deus trabalhou na formação da forma, no sentido de dar a forma a todas as coisas qual conhecemos hoje. Você já tinha notado isso? Ao ler a sua Bíblia, a Bíblia não relata Deus ordenando, dizendo, haja água. A água já existia.
e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Agora, olhem o que Pedro vai dizer. Segunda carta, capítulo 3, versículo 5. Diz assim: mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, observe, pela palavra de Deus, existem céus e a terra, esta formada da água e pela água. Veja, o próprio Pedro dizendo aqui que tudo foi formado e passou a existir a partir da água, mas ele não declara como a água foi formada. Não declara que houve uma palavra de Deus dizendo que haja essa tal substância. Observe agora o versículo 20, ainda em Gênesis capítulo 1. Esse é de tamanha importância. Olha o que diz. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Observou? E a partir da água, não só a matéria-prima, mas como diz o versículo 20 aqui, a primeira existência de vida partiu também da água, e disse Deus: produza as águas abundantemente répteis, ou seja, vida, seres de vida, seres viventes, seres que se movem, seres que respiram. Veja como a fundamental importância da água. Tudo foi gerado a partir dela, mas sobre ela não temos ainda uma definição de como Deus a criou. A própria ciência vem fortalecer o que a Bíblia diz, embora para a gente que vive baseado e acredita na fé do que lemos aqui na Bíblia, não precisamos dessa comprovação, mas fortalecendo mais o princípio, a própria ciência diz que a vida passou a existir primeiramente nas águas em todo o planeta. Olha só que coisa interessante, que maravilhosa, né? E qual é a existência hoje que não depende da água? Tudo para ter vida e sobreviver depende da água. Se não tiver água, não tem vida. Olha a ligação. É necessário que haja água para ter vida, porque toda a criação partiu, foi gerada dela. Interessante. Mas ainda continua o mistério. Deus não declarou aqui como foi criada as águas. O que vemos é que já estava lá, tudo estabelecido. A matéria-prima, a água, era o que existia. E submersa a ela já existia uma matéria-prima chamada terra. Observou? Mas temos aqui uma válvula de escape, que talvez vai tirar todas as dúvidas. Quem sabe nesse momento há alguma dúvida questionando se Deus criou de fato a água. Olha que interessante essa leitura que faremos agora. Se for possível, pause o vídeo, pegue a sua Bíblia, marque a leitura a seguir e faça esse estudo. Observe, Provérbios 8, a partir do versículo 22, falando acerca da excelência da sabedoria. Todos os estudiosos concordam que aqui é uma referência direto ao Filho de Deus, a Jesus Cristo,
o Eterno. Observe, o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Olha que coisa maravilhosa. Eu tenho que dar uma pausa aqui. Aqui vem só deixar bem claro que Cristo vem antes de tudo. Antes de qualquer criação que já existisse, primeiramente existiu Ele. Ele, por isso que é chamado de o primogênito de toda a criação. O Filho único de Deus, esse que foi gerado diretamente de Deus. As demais coisas foram geradas a partir dele, por uma ordem direta, uma ação externa de um poder criador do Eterno. Porém, a esse, a quem temos por Senhor e Salvador, esse foi gerado diretamente do Pai, o Santo, o Eterno. Observe, versículo 23. Desde a eternidade fui ungida. Sabedoria, né? Sabedoria aqui falando. Desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de existir terra, ele já existia. Então, vê uma lacuna, um espaço entre o nada para a existência da terra. Observe, versículo 24. Quando ainda não havia abismo, observe, houve um período de tempo, aqui está dizendo, que não existia também as águas. Não existia o abismo, porque abismo aqui é água. Você deve lembrar quando ocorreu o fato do dilúvio, a palavra empregada para as fontes que se abriram eram as fontes do abismo. Ok? Então aqui está falando de águas. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Então a sabedoria, que no caso se aplica a Cristo, fala que antes da existência da água, ele já existia, ou seja, houve um espaço de tempo entre o nada e a existência da água. A água não existia já por si só. Deu para pegar? Vamos lá. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas, nem abismo, nem fonte. Quando não existia nada disso, Cristo, a sabedoria de Deus, já existia. Essa leitura é tão bela que eu vou continuar aqui. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra. Olha só o princípio aqui da formação, de dar forma, de sair dentre as águas para se ser o que conhecemos hoje. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Olha que interessante. Houve também um período de tempo qual não existia uma partícula de pó. Não declara também quando foi, como foi feito. Porém, sabemos que houve um tempo do nada e desse nada passou a existir, a ser criado as coisas. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo. Existem colunas da fonte do abismo, que é a fonte das águas, a qual de fato não compreendemos, não entendemos, mas existia e Deus talhou, trabalhou todas essas questões. Quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não ultrapassassem o seu mundo, quando compunha os fundamentos da terra. Veja como é interessante, né? A gente, quando criança, a gente se pergunta como é possível a gente ser cercado por águas e essa água não consegue passar de certos limites. Ela vem a certo ponto e volta. Veja aí o poder maravilhoso de Deus. Ok? É o que a Bíblia diz. Ele botou termos. Ele
fez que de dentro da água surgisse a terra, fez separação e botou limite entre água e terra. Por isso que a terra não é um mundo invadido pelas águas. Esse Deus nosso é maravilhoso, não é verdade? Então, eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Deu para entender? O princípio da criação. Gênesis não vai relatar nenhum momento Deus dando a palavra para que existisse a água. Ela já existia, mas Provérbios 8 nos dá a entender que houve um tempo do nada até o tempo onde passou a existir todas as coisas, e o texto é claro que Deus criou a água, Deus criou a terra, Deus criou todas as coisas. Apenas não está relatado lá no princípio, ou seja, no livro de Gênesis. Você, em suas leituras, já tinha observado essa curiosidade? É bem edificante, né? Ok? Fique comigo. Vamos continuar buscando e apresentando mais curiosidades do livro de Gênesis. E os próximos vídeos serão muito mais edificantes. Um abraço, fique com Deus. Até mais.